Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira especial, uma quinta-feira com o nosso Café com Mais Saúde, a nossa roda de conversa, para a gente trazer bastante temas importantes na área de saúde e a gente levar informação para você. E hoje um dia bastante especial, a doutora Marissa participando aqui com a gente, que ela vai trazer histórias de insônia. E por coincidência, minha esposa... Boa noite, meu amor. Pode falar bem alto perto do microfone. Boa noite. Isso. E um dia especial também. Nós conseguimos com muito custo. Na verdade, ele já separou a agenda dele há 30 dias atrás, né? Para poder separar esse dia, fechou o consultório, atrapalhamos total a vida dele. Mas é um prazer de receber aqui, doutor Danilo. Muito obrigado, Danilo. Não atrapalharam nada, imagina. Obrigado, Luiz. É um prazer muito ter você aqui. A gente queria trazer você aqui para a gente falar um pouco sobre sono. Perfeito. A gente sabe, você vai contar agora toda a sua formação, mas você é especialista e muito reconhecido em São Paulo pelo tratamento de sono. E aí a Marissa vai contar um pouco das histórias de insônia, tanto dela quanto das crianças, quanto de todo mundo aí. Uma excelente noite a todos e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Danilo, conta pra gente. Hoje você é otorrinolaringologista e especialista em sono, correto? Conta um pouquinho da sua formação. Para quem não sabe, o doutor Danilo formou com a doutora Marissa, né? São da mesma turma, nós somos formados em Santos. E conta do resto, que você formou em Santos e foi para onde, Danilo? É isso aí. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um prazerzão estar aqui, rever vocês. Nossa, fantástico. Há tanto tempo que a gente não se vê, não se fala, e de repente, numa ocasião tão prazerosa, a gente poder se falar. Com certeza, sempre um prazer. Ideias, figurinhas. Então, agradeço muito o convite. Para mim, eu me sinto realmente muito honrado de estar aqui. Pô, obrigado. Luiz, Marissa, então assim, a gente se formou em 2007, né? Estava tentando lembrar aqui, falei, não posso errar, né? E aí, logo depois, a gente vai para a residência. Certo. Né? Residência em otorrinolaringologia, são 3 anos de residência. Certo. Eu me formei, então, eu fiz 2008, 2009 e 2010. Fiz em São Paulo também. Onde você fez? SEMA? Eu fiz na Beneficência Portuguesa. Ah, legal. Eu fiz lá na Bela Vista. E aí, quando terminou, quando a gente está no R3, é uma premissa os otorrinos quererem fazer sempre algo a mais, depois da otorrinolaringologia. Então, vai para a rinologia. Eu não sabia isso, não. Eu achei que era já... Vamos pro pau, vamos atender, consultório. A grande maioria busca fazer a otorrino é muito ampla. Sim. Né? Então, você se especializa em ouvido, se especializa em laringe, se especializa em otoneurologia. Olha. E dentro da otorrinolaringologia, você tem a medicina do sono. Sim. E há 15, 18 anos atrás, né, a gente estava falando isso de 2008, então 16 anos mais ou menos, quando alguém falava em medicina do sono... Isso não existia. Era meio estranho, né? Você não vai fazer plástica? Você não vai fazer rinologia funcional? Não, eu quero fazer medicina do sono. Então já foi a primeira... O impacto... O impacto, assim, para os meus colegas, para a minha família. Sim. Puxa, você vai se especializar em medicina do sono, né? E eu digo, sim, eu quero saber mais, eu quero estudar esse mundo do sono e entender melhor os exames de polissonografia, que são aqueles exames que os pacientes fazem e dormem no laboratório. E aí, Luiz, então no final do R3 eu fui buscar essa formação adicional. Falei, onde que eu vou achar isso tudo? Lá no Instituto do Sono. Né, ali próximo da Universidade Federal de São Paulo, certo. Lá na Unifesp. E aí eu fui fazer a minha formação pelo Instituto do Sono. Passava como se fosse um fellow. Não era um fellowship verdadeiro. A gente fazia lá segunda e terça-feira ambulatórios, depois tinha alguns dias aleatórios para que a gente pudesse acompanhar os exames de polissonografia. Legal. Começávamos a laudar polissonografia. E aí, ao final desse 1 ano de intenso estudo dentro do Instituto do Sono, eu tinha carga horária ali, junto com outras demandas também, leitura de polissonografia, enfim, uma série de outros requisitos para prestar a prova de título de especialista em medicina do sono. Nossa, já existia nessa época? Já existia. Era bem recente isso. Então, além do título de otorrinolaringologia que eu já possuía, 2 anos depois eu estava apto para prestar o título de medicina do sono. E é muito curioso, porque é uma prova que você acaba prestando que cai neurologia, psiquiatria, que são as áreas. Esse mundo do sono, que nós vamos falar um pouquinho aqui, ele não está restrito ao otorrino, né? Mas antes de a gente falar um pouquinho do sono,
eu queria falar um pouquinho da otorrino. E só um minutinho, tá tocando o telefone aqui, ó. Eu vou passar aqui, atende rapidinho. Isso. Provavelmente é a comida do nosso filho aí, mas isso aqui é ao vivo, não tem dessa. Danilo, faz o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre a otorrino. Porque assim, todo mundo fala de otorrino, todo mundo pensa só em nariz, sinusite e tudo mais, né? Fala um pouquinho o tamanho que é a sua especialidade, que é gigantesca, que a gente sabe, e é muito complexa. Eu costumo dizer que existem algumas especialidades médicas que são muito distintas, vamos chamar da medicina comum. Exato. Por exemplo, oftalmo. Oftalmo é muito focado. Muito específico. Otorrino, bastante específico, né? Dentre outras. Eu queria que você contasse um pouquinho o quanto é grande a sua especialidade de otorrino. Isso que você está falando é bem curioso, porque a gente entra na residência com uma expectativa. Parece aquela brincadeira lá, realidade, né? Expectativa e realidade. É muito curioso, porque hoje eu estou no outro lado da ponta. Hoje eu faço as entrevistas para os residentes que vão entrar no serviço. Legal. Né? E aí, você tem residente? Tenho fellow, tenho residente em 2 hospitais lá. Tanto na Beneficência Portuguesa quanto na Unifesp. E muitas vezes você pergunta, por que você está escolhendo otorrino? E a resposta do pré-candidato é assim, porque as cirurgias são mais rápidas, porque você consegue fazer a parte cirúrgica e parte clínica. Aí a gente fala assim, deixa eu te falar, rápido não é, fácil assim, não é. Então, assim, existe realmente um preconceito, né, de que realmente são coisas mais rápidas, são coisas mais... porque a gente pensa em otorrino, pensa num resfriado, numa sinusite, mas é um mundo, né? Você pode se especializar só na parte oncológica, por exemplo, dentro da otorrinolaringologia. Caramba. E aí você vai falar de tumores, e aí você vai mexer... Um laringologista, por exemplo, lida muito com tumor o tempo todo. Né? Ele vai biopsiar ali uma lesão na região da corda vocal e ele vai falar, olha, deixa eu te contar, agora você precisa voltar para o centro cirúrgico para fazer uma cordectomia, uma cirurgia maior, agora você precisa fazer um esvaziamento, eu chamo cabeça e pescoço. Quer dizer, é um mundo, como a gente estava comentando, à parte e muito grande. Tanto é que cada otorrino depois acaba dizendo, olha, eu acho que eu vou mais para essa... Aí o cara vai para o foco. Porque é tão amplo que hoje, por exemplo, mexer em ouvido, eu faço pouca cirurgia de ouvido. Eu faço uma timpanoplastia, eu faço um tubinho de ventilação e assim, né? Pinga no consultório. Eu acabo não tendo a referência para fazer cirurgias de ouvido. E aí você demanda que, por exemplo, você requeira que um colega ali opere para você e vá junto com você. Então, essa rede de apoio dentro da otorrinolaringologia, e da mesma forma a medicina do sono, né? Porque, Danilo, eu estou pegando um caso aqui que eu não sei como conduzir. Você pode ler essa polissonografia para mim? Existem hoje as técnicas de cirurgias de garganta, as chamadas faringoplastias, que a gente acaba se especializando. Vem outro colega e fala, olha, não tenho a mínima ideia como que se procede esse tipo de cirurgia. Caramba. Então, hoje eu estou numa área que, de repente, um colega vem do meu lado e fala, posso acompanhar você fazer cirurgia? Colega otorrino, né? Que dentro da formação ainda ficou uma lacuna para esse conhecimento mais acurado. Eu não sei se você concorda, e a Marissa também concorda, o tempo na cirurgia aumentou. Acho que na otorrino sempre foram 3 anos. Mas na cirurgia eram 2, passaram para 3. E realmente, cara, a gente sai cru. Cara, a gente é jogado no mercado com 2 anos para você operar um paciente. Então, a gente sai, teoricamente, com algum receio, com uma... pode ser o melhor que for, mas você tem um pouco de medo, você tem a habilidade, você tem o treinamento, mas você tem o receio de já ir para palco, para o socorro, para cair na vida e fazer uma cirurgia eletiva. Então, isso precisa de um segmento depois, um acompanhamento, que eu acho super interessante. A otorrino são os 3 anos, em alguns lugares fora do Brasil são 4 anos. Mas tem a geral antes, não precisa da cirurgia geral, né? não. Por ser muito específico mesmo. Eu não sei o quanto a cirurgia geral acrescentaria. Para cabeça e pescoço, tudo bem, né?
Agora, para otorrinolaringologia, não sei até que ponto. Porque hoje a gente tem um treinamento muito de endoscópio, de ótica, de usar recursos como microdebridador, que é uma faquinha para tirar, por exemplo, adenoide. Hoje, de criança, a gente faz com vídeo. Antigamente era na cureta. Nossa, né? raspava. Antigamente, arrancava. Ainda tem muita cirurgia que se faz, mas quem tem possibilidade de fazer por vídeo e evitar esse arrancamento, é claro que é melhor. Mas é isso, as tecnologias vão ampliando e os recursos vão trazendo para a gente essas oportunidades de oferecer para o paciente coisas diferenciadas. O primeiro questionamento, para a gente terminar essa parte de otorrino, você atende muito criança ou adulto? Atendo bastante criança também. Muito criança. O meu foco como é ronco e apneia do sono, acaba abrangendo as crianças e os adultos. Criança também tem essa apneia? Tem bastante. E, na verdade, a criança acaba precisando de uma demanda multiprofissional. Né? Porque, na verdade, ela passou na fono, porque ela, às vezes, passou na dentista, e aí precisa de uma rede de apoio com o otorrinolaringologista. Entendi. E aí, nesse âmbito, a gente precisa avaliar condições de respiração bucal, tamanho das amígdalas, da adenoide. A gente faz no consultório aquela avaliação no nariz com a chamada nasofibrolaringoscopia. Então, aquele endoscópio. Tranquilo. Não, mas todo otorrino fala isso. Não, senta aqui, encosta a cabeça para você não bater a cabeça. E ele fala, é tranquilo, é fininho. E ele entuba você com aquele negocinho. Olha, tudo requer uma psicologia para tal, né? Então, às vezes a gente fala, olha, será que essa criança vai tolerar esse tipo de exame? Dependendo, tem muito a ver com os pais também, né? A gente tem essa premissa. Com certeza. Os pais mais tranquilos. Ontem mesmo no consultório, a mãe falou, doutor, pode fazer que ela não vai chorar. Dito e feito, fiz o exame, a menina ficou lá, né? Assim, se segurando. A mãe já falou lá fora, se você abrir, eu te dou uma chinelada. Mas na minha frente psicologia. Foi ótimo. Exato, total. Exato. Cara, e vamos falar um pouquinho do sono, né? A Marissa está aqui para contar algumas histórias. E eu queria começar a falar um pouquinho de sono, aproveitar. Pode? Você dorme bem? Eu durmo bem. Olha que excelente. Os pacientes me perguntam isso, sabia? É mesmo? Doutor, desculpa, é uma curiosidade. Você dorme bem? Eu durmo bem. Posso te fazer? Vou complementar perguntando a Marissa. O que é dormir bem? Então, dormir bem é acordar descansado. Pronto. Né? Então, quando você... Porque essa é uma pergunta que também muita gente me faz quando dorme sozinho. Como que eu vou saber o meu parâmetro de dormir bem? Se eu ronco, se não ronco, sei lá. Não ronco. É claro que a gente pode ampliar essa resposta dizendo, eu não acordo à noite, não é normal acordar à noite. Às vezes a pessoa fala, chega no consultório, doutor, mas urinar às 3 da manhã, todo mundo, né? Normal. Você fala, não é normal. Né? Doutor, roncar, todo mundo dá uma roncadinha, né? Não, roncar não é normal. Né? Então, existem esses conceitos, muitas vezes errôneos na sociedade, que a gente vai desmistificando, mas, no geral, acordar disposto, satisfeito, eu estou com a sensação de sono reparador, eu descansei, eu vou trabalhar um dia todo, vou chegar agora à noite, eu estou disposto para conversar com você. Sim. Eu não estou cansado, indisposto, irritado, mexe com o meu humor, mexe com a minha consciência, né? Mexe com o meu raciocínio. Comecei a perceber que meu pensamento está mais lentificado. Comecei a perceber que eu estou acordando mais indisposto. Eu recomendo que você vá atrás para avaliar o teu sono. Perfeito. Alguma coisa não deve estar andando bem. Seja o momento que você está indo para a cama, o momento que você acorda, seja a qualidade do sono. Sim. Que aí é visto dentro de uma polissonografia que eu consigo extrair mais informações. E aí a gente está falando um pouco desse benefício do sono. O benefício do sono tem a ver com o tempo? Quanto tempo precisa dormir? 3 horas é o suficiente? Eu devolvo a pergunta, normalmente. Né? Então, assim, quanto tempo a gente já percebeu que nós estamos numa consulta online aqui, hein? Ao vivo. Ao vivo, com o maior prazer. Então, é assim, eu devolvo essa pergunta. Quanto é necessário para você? Doutor, eu não sei.
como é no seu final de semana? Ah, no final de semana. Mas no final de semana ainda eu estou agitado, não tem problema. Quando você viaja em família, você vai para um sítio, viaja uma hora, aí eu durmo bem. Entendi. E o que é dormir bem para você? Eu vou por volta de 11 horas. Pois não. Quanto tempo você pega no sono? Eu pego em 10, 15 minutos. Quer dizer, eu tiro da frente o fator estressor. Certo. E peço para a pessoa fazer uma leitura do próprio biorritmo dela, né? O ritmo sono-vigília. E aí ele diz, eu vou dormir tal hora e eu acordo tal hora. Bom, então aí eu já enquadro em 2 grandes cenários. Primeiro, qual é a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai acordar? Se ele está nesse padrão que é o padrão mais corriqueiro da população como um todo. E a outra, qual é o padrão de sono no sentido de matutinidade, intermediário ou vespertinidade. Entendi. Né? Porque assim, a grande maioria da população vai dormir por volta de 23 horas e vai dormir até umas 7 horas da manhã. 6, 7 horas. O ideal, então, é isso. Média populacional, 7, 8 horas de sono. Perfeito. O grosso modo, geral, dormir por volta de 23 horas e acordar por volta de 6, 7 horas. Se eu vou mais cedo para a cama, então, doutor, 9 horas da noite já começa a me dar sono. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Você já é um padrão mais matutino. Tá. Não tem problema nenhum ser matutino. Não está errado dormir desde cedo. que você respeite aquele horário que você... 8 horas, você já começa a desligar celular, você já começa a embalar teu sono. E não há problema nenhum ser vespertino. Sim. Agora, o grande problema. O problema do vespertino é ele se privar de sono. Porque ele tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde também. Sim. O grande problema é que ele não acorda tarde. Ele acorda cedo. Então, ele começa a amputar horas de sono. Então, eu tenho muito preocupação quando eu tenho no meu consultório um vespertino. E você faz esse diagnóstico fácil, conversando. Porque o cara fala assim, eu vou dormir, doutor, todo dia, meia-noite, e o despertador toca 6 da manhã. Isso. E, caramba, você está dormindo 6 horas só. Outro... Talvez não está sendo suficiente para você. Exato. Outra pergunta peculiar que você me lembrou agora é, você acorda com despertador ou sem despertador? Essa é uma pergunta interessante para você fazer. Né? Porque, veja, se a pessoa diz, não, eu já acordo antes do meu despertador, bom, ele já está respeitando. Não, acorda com o despertador querendo atacar alguma coisa está errado. É aquele mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. É sinal que você está devendo horas para você mesmo. Sim, então, perfeito. de fato, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que a gente tenta fazer é colocar esse indivíduo para dormir um pouco mais cedo. Aí ele fala, olha, perfeito, doutor, comecei a dormir 10 horas, agora reflete num despertar mais ele adequado. Ganhou 2 horas de sono e isso está sendo importante para ele no dia a dia. Exatamente. Você dorme bem, Má? Péssima. Não durmo bem. Você dorme muito fácil? Durmo fácil. Eu viro abóbora. 10 horas, virei abóbora. Legal. Eu sempre falo isso. Durmo fácil, só que o sono é picadinho. Acordo muito, a noite inteira e qualquer barulhinho, qualquer luz, ronco, tudo isso atrapalha. De ficar irritada, assim, sabe? Então, assim, meu sono é muito picadinho, mas eu chego a adormecer. O problema é manter o sono. O sono. Eu demoro pra dormir, eu acho que... 2 segundos. 12 segundos. 2. Cara, ele fala assim, vou dormir. Isso. Nossa, é muito... Cara, eu sou muito fácil. Eu sou regrado com sono também. Como a gente dorme por volta de 10, 11 horas, um pouco, 10 e meia. Isso. E, cara, eu acordo antes do meu despertador. Eu acordo e eu espero o despertador, ele toca, eu aperto o botão. Você está fazendo exatamente... Tô satisfeito, não sei se posso usar esse termo. Não, mas é isso mesmo. Tô satisfeito com o meu sono. Ele sempre dormiu bem, sempre dormiu fácil. Fácil, Só que acordava... Eu ficava preocupada, inclusive, de madrugada, porque eu não escutava ele respirar direito. A famosa apneia. Apneia. Eu ficava apavorada. Cara, vamos falar de apneia. E aí, cara, me conta um negócio. Os benefícios, o quanto é importante dormir, tanto mentalmente como fisicamente. A gente já comentou um pouco, você já falou, que é importante dormir bem para a pessoa acordar descansada. Fora a parte física, a parte mental, conta pra gente aí o quanto é importante você sonhar, não sonhar, acordar satisfeito, que eu usei esse termo aqui, do sono. Quanto é importante para a pessoa? Então é assim, Luiz, eu destaco para te dar essa resposta os benefícios de se dormir numa tétrade aqui, né? Certo. Então, a primeira delas
é aquela de eu repousar a minha máquina corpo humano. Perfeito. Relaxar. Relaxar. Né? Eu preciso desse relaxamento. Um dia todo de trabalho, de atribuições, de demandas. Eu preciso chegar à noite e ter realmente esse reparo, esse gasto energético que eu tive ao longo de um dia todo precisa ser recuperado. Certo. Né? Esse repouso energético. Tanto que quando a gente demanda muita energia, a gente fala em ATP. Sim. ATP quebra em ADP, que quebra em adenosina. Sim. A adenosina é um nucleosídeo que vai aumentando com o passar do tempo no nosso dia e que chega à noite, ele é um dos fatores que tem essa pressão para o nosso sono. Caramba. Tanto que tem algo curioso, o que é o principal antagonista da adenosina? Cafeína. Então, eu tomando café aqui. Eu tô vendo. Tudo errado, pessoal. Já tomei uma xícara de café aqui, tá tudo errado. Estou anotando aqui. Então, a gente tem esse primeiro fator que a gente destaca. O segundo é uma necessidade de equilíbrio metabólico que a gente precisa também atingir no nosso sono, que é a orquestração que nós temos basicamente linkada com o importante hormônio, eu diria que é a maestrina do nosso sono, que é a melatonina. Certo. A melatonina vai ser produzida, então, nas primeiras horas da noite, por volta de 9, 10 horas da noite, e vai fazer todo esse equilíbrio metabólico com outros hormônios. Legal. Com GH, com cortisol, certo. Né? E faz toda essa demanda durante a noite. Agora, chegando mais próximo da resposta que você está querendo ouvir. A terceira é a necessidade que eu tenho de consolidação da memória, que é dado pelo sono REM. Tudo que eu estudei naquele dia, que eu recebi de informação, eu preciso absorver. E é o sono que vai me dar essa absorção. Tá. A gente tem a falsa ideia de que a gente precisa virar a noite estudando. Não. E a gente chegou a passar isso. Fizemos muito. Na época de medicina, a gente tem uma demanda muito grande na época da faculdade, mas é uma falsa ideia que a gente tem que passar a noite estudando para ir bem na prova. Não. Durma, absorva a matéria para você se dar bem no dia seguinte. Isso é dado especialmente pelo sono REM, que é um sono desse, a gente chama de Rapid Eye Movement, quando a gente tem o movimento rápido dos olhos, e é dentro desse sono REM que nós temos a consolidação da memória. Não chega o profundo é o N3, é o sono de ondas lentas. É um dos sonos que faz com que a gente tenha maior reparo. Mas é o que a gente sonha? É o que a gente sonha. Eminentemente é o que a gente sonha. A gente até tem um sonho mais pobre durante o N3, o sono de ondas lentas. Pobre no sentido de que a gente sonha aquilo que eu vou fazer no dia seguinte. Se você acorda uma pessoa no N3, no sono de ondas lentas, você fala assim, o que você estava sonhando? Eu estava sonhando com que eu ia viajar. Exato. Assim, a conta que eu tenho que pagar no dia seguinte, os pacientes que eu tenho na agenda. O cara tá com a agenda na cabeça. Isso. Esse é o N3. Certo. O REM, você, na verdade, ativa outras áreas cerebrais que vai criar uma narrativa na sua cabeça. Sim. Então, você ativa áreas cerebrais, por exemplo, eu te encontrei hoje, eu estou lembrando da faculdade. Pode ser que quando eu durma hoje, amanhã, eu vou sonhar com a faculdade. Mas, puxa, por que eu sonhei com a faculdade? Na verdade, eu fiz um link com você, porque eu ativei áreas corticais minhas, cerebrais, que estavam teoricamente lá atrás, estavam guardadinhas. Sim. Mas isso que é o bonito do sono REM, você entremeaça as informações. Tá. Tem problema sonhar muito? Não tem problema sonhar muito. E sonhar tanto que você acorda cansado? Aí que tem o grande problema. Se você sonha e você acaba vivendo muito esse sonho, ou fica muito... É sinal que você realmente acaba colocando esse sonho para fazer parte do seu dia. E aí isso pode interferir na retificação do teu sono, né? Manter esse sono ininterrupto. Então, às vezes, você acorda pensando, assustado, chorando. Sem falar dos pesadelos, né? Nossa, que são os sonhos muito ruins também, que isso pode acontecer. Então, desde que os sonhos não interfiram nessa linearidade do sono, é bom sonhar. Sim. É muito bom sonhar.
Há quem diga que não lembre dos sonhos, mas todos nós sonhamos. Sonhar e lembrar é um desafio e muitas vezes é uma prática que a gente pode criar no nosso dia a dia. Eu não lembro dos sonhos. Talvez é porque você acorde e começa a pensar em outras coisas. Se seu cérebro se inunda de noradrenalina, ele é um ponto pacífico aí para você começar a esquecer tudo que você estava sonhando. Entendi. Mas há quem treine isso. Então, já acorda e não começa a pensar em outra coisa, só pensa naquilo que ele estava sonhando. Então, existem diários de sono, dos sonhos. Diários de sonhos. Há quem treine ficar lembrando dos sonhos e rememorando. Olha que legal, hein? Eu não lembro direito dos meus sonhos, não. Vou ser sincero com vocês aqui. Eu não lembro também, mas não. Eu sonho demais, mas ao ponto de acordar e com o coração disparado e chorando. Isso não é bom. Ruim. Isso. E isso vai de encontro com o que você falou agora há pouco, que você tem o sono mais leve. Então, isso é mais fácil para você ter um despertar. Né? E isso daí, eventualmente, a gente tem que tentar consolidar melhor teu sono para que você sonhe e fique... Com tranquilidade. Exato. Exato. E aí, aproveitando, falando dos benefícios... Quais são os efeitos negativos, Danilo, de não dormir bem? Vou te dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu estava operando com a residente e eu vi que você está mais lenta hoje. O que está acontecendo com você? Parece que ela vai dar o ponto, ela está lenta, parece que vai errar. Aí ela falou, doutor, estou cansada. Dei plantão ontem. Ou seja, ela não teve um bom... Trabalhando à noite, não teve uma boa noite de sono. Perfeito. E quais são esses pontos negativos? Os efeitos negativos de não dormir bem, Danilo? Primeiro, assim, o destaque é que a gente está cada vez mais vinculado a esse processo da chamada síndrome do sono insuficiente, que é a privação de sono. Perfeito. As grandes capitais, as profissões que requerem... Você mesmo disse, São Paulo estava uma loucura. Aquele negócio, o pessoal sai... do serviço até a casa dele demora 3 horas. Exato. Ele janta, dorme, acorda muito cedo porque ele demora mais 3 horas para chegar até o trabalho dele de novo. Né? E ele não tem culpa disso. Ele mora num local muito distante de onde ele trabalha. Sim. E isso favorece essa diminuição de horas que ele teria para repousar, para relaxar. Eu tenho, às vezes, essa dificuldade mesmo, porque eu digo, olha, você tem que fazer um ritual, um relaxamento. E ele diz, doutor, não tem jeito. Quando eu chego da faculdade. Tenho filhos e tudo mais. Eu tento dar algumas pistas. Olha, por que você já não tenta jantar na faculdade? Já chega em casa já com esse propósito de ficar mais calmo e embalar o teu sono. Mas respondendo à sua pergunta, Luiz, a questão é que a falta de sono traz para a gente prejuízos em curto prazo e em longo prazo. Em curto prazo é isso que a gente está falando. Alteração de memória, de humor, estresse, irritabilidade. É isso. A gente acaba... a gente sabe. Uma noite mal dormida para a gente, eu tenho mais dores musculares, muda um pouquinho meu limiar de dor. Né? Tem alguns trabalhos falando disso também. E com uma noite posterior bem dormida, eu recupero tudo. Sim. A questão é que a gente não repõe a noite mal dormida. Perfeito. Essa que passou prática, foi perdida. Foi perdida e tem um prejuízo. E a longo prazo, quais são os órgãos que sofrem com isso? Pois é. Conta pra gente. De peso, porque altera o metabolismo, principalmente por 2 hormônios, que é a leptina e a grelina. Sim, né? A leptina da saciedade, fica resistente principalmente. à sua ação, então é o hormônio da saciedade fica resistente, eu começo a ter mais ganho de peso, e eu aumento a grelina, que é o hormônio da fome. Então as pessoas às vezes têm, e isso pode extrapolar para chegar numa síndrome chamada síndrome do comer noturno. Então essa pessoa acorda à noite e vai comer. Mas sonâmbulo ou não? Assaltar a geladeira, não. Sem sonâmbulo. Não, exato. Aí, viu? Então, síndrome do comer noturno, já está anotado na minha cabeça. Então você tem todo esse processo vinculado. Então o ganho de peso é um deles, e eu destacaria para você também até desfechos cardiovasculares. Uma hipertensão, por exemplo, pode aparecer devido a esta perda crônica de horas de sono. Então, é bem complicado e bem complexo, e a gente tem que conversar isso com os nossos pacientes, porque às vezes eles estão realmente privados cronicamente. Enxaqueca, quais são as queixas clínicas que o paciente chega para você? Essas já são assim mais agudas. Né? Então, a dor, a enxaqueca. O que mais os pacientes se queixam é dessa alteração do rendimento.
Tá. É assim, doutor, olha, eu estou percebendo que eu opero uma máquina, eu trabalho num computador, eu não tinha isso, agora dá 3 horas da tarde, eu quero fechar e quero ir embora. Então, e às vezes começa a ter um prejuízo, dizer assim, doutor, meu chefe está de olho, eu não estou rendendo mais como eu rendia no passado. Eu estou, inclusive, ali na berlinda para, infelizmente, perder o emprego. Sim. Então, essa é a principal queixa que traz as pessoas para procurar ajuda, porque estão dizendo, eu me dava bem, e eu estou percebendo que a coisa não está andando como eu gostaria. Não está legal. É. Caramba, que papo gostoso, né, Marco? O sono eu acho que é fantástico. E eu tenho prazer em dormir, viu, Danilo? Eu não gosto de dormir. Eu tenho prazer em dormir. E tem isso mesmo. Tem pessoas que olham para o sono e não veem esse prazer de quem dorme bem. Mas acho que é porque não dorme bem. Mas eu acho que é porque não dorme bem e nunca dormiu bem, nunca lidou bem com o sono, por ter esse sono um pouco mais superficial. Pegando esse gancho, a gente quer falar como eu consigo dar qualidade para o meu sono. Por exemplo, existem rotinas, existem hábitos. Quais são as suas sugestões, né? Se existem, para que eu tenha um sono saudável? Existe isso? Existe. Como que a gente pode dar umas dicas aqui para os nossos telespectadores? Existem as premissas gerais e existe o individualizado. Né? Tá. Cada um, às vezes, precisa fazer algo que seja adequado, né, para aquele momento, para onde a pessoa dorme, se insere. Ela está numa capital, ela está no interior. Né? Então, existem as variantes. Grosso modo, o organismo, você introduziu bem, precisa de rotina, precisa de regras. Rotina e hábitos, pessoal. Isso é fundamental. Né? A primeira pergunta que eu faço é que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Se a pessoa começa assim, eu vou dormir entre 22 e meia-noite, eu já encosto na cadeira e falo, puxa, isso é muito ruim. Ele está falando de um delay aí de 2 horas. De vez em quando eu vou às 22, de vez em quando eu vou às 23, de vez em quando. Então, isso é muito ruim para o organismo. Né? Então, a primeira coisa que faz vamos estabelecer regras. Que hora você quer dormir? Acho que 11 horas está bom. Então, pronto. Então, vamos começar a dormir 11 horas. Mas eu não sei, porque às vezes eu estou lendo um livro, põe um despertador aí para você dormir. Vai bater um alarmezinho no teu celular que chegou a hora de dormir. Mais do que isso, antes disso, você já faz a preparação para o seu sono. Sim. A gente tem a ideia de que vai para a cama, vai ligar ali um on-off. Há pessoas que desligam mesmo. Que têm facilidade para dormir. Danilo, eu fui treinado para dormir. Vou explicar. Logo na residência, como nós, né, eu já saí da faculdade, fui para a residência. E a residência tem os plantões obrigatórios noturnos. E, cara, você não vai ficar lá sentado esperando o paciente chegar, pessoal. A gente consegue sentar, dar uma deitadinha. Se o paciente chega, a gente é acordado e a gente vai atender o paciente. É assim que funciona em todo o pronto-socorro, independente da sua especialidade. E eu fui treinado para dormir. Então, o momento que eu tinha para descansar, eu deitava e dormia. E descansava. Podia ser 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Eu fui treinado para isso. E eu levo isso para hoje. Independente Só que hoje, do local também, independente do local. Não, isso é ótimo. E eu tenho hoje como rotina. Nós temos uma rotina, inclusive impomos isso para as crianças, o horário de dormir, cara. Então, tem um horário para deitar na cama e dormir. Entendeu? Sabe que a prática da siesta, né, que é aquele períodozinho... Nossa, que delícia! Quem tem oportunidade é fisiológico. Jura? É recomendado que a pessoa faça ali, só que... Quantos minutos? 30 minutos, no máximo. Não, mas o que eu fazia isso. Eu tinha oportunidade e fazia 15 minutos, cara. Ótimo. Até 30 minutos. 15 minutos tá bom. Isso. Eu fazia 15 minutos. Eu almoçava. Isso. Eu não deitava, porque aí pode dar refluxo, aí a gente pode conversar um segundo tempo, pessoal. Mas, assim, era um travesseiro bem alto que eu praticamente dormia semi-sentado numa cama e dormia 15 minutos. Que delícia que era esse sono, cara. Para quem tem essa oportunidade, é extremamente revigorante. Né? E vou te dar um exemplo curioso. A gente trata as pessoas que têm as chamadas hipersonias idiopáticas ou até a narcolepsia. Nossa, doenças cara, dorme o dia inteiro. E uma das formas que a gente tem é dar estimulante para esses indivíduos
o repouso pós-almoço. Pós-almoço. E às vezes a gente tem que fazer uma cartinha para o chefe da empresa, e aí o chefe entende que essa é uma doença neurológica e que para este indivíduo, olha, estes cochilos normalmente são muito restauradores, Nossa, que bom. reparadores. Então a pessoa de fato diz, olha, depois que eu instituí esse cochilinho pós-almoço, o meu rendimento melhorou muito. Para quem não dorme igual ele, mudando o botãozinho, o que pode fazer para conseguir? Deu o horário, tocou o alarme, vou dormir. E aí, faz o quê? Então, se você não fizer a preparação para o teu sono, também é difícil você, nesse botãozinho aí... Vou aproveitar, Danilo, desculpa te cortar, para a gente falar um pouquinho de como preparar o ambiente e qual é o ambiente ideal para dormir. Porque, volto a dizer, qualquer lugar, se bobear aqui, eu estou aqui sentado, eu poderia dormir aqui. Isso. Sem estresse, mas existe um ambiente adequado. É isso. Conta pra gente aí também, como que você orienta seus pacientes. Maravilhoso. Esse é o gancho mesmo, né? Para quem tem facilidade, de repente isso não dificulta tanto. Não é recomendado que você mexa em celular, que você fique próximo. Não é recomendado. De alguma forma, você pode fragmentar mais seu sono, ou você não está sentindo isso agora, pode no futuro sentir. A recomendação é que você faça o ambiente propício para o sono. Então, dicas. O ambiente tem que ser escuro. Tem que ser silencioso. Blackout. O ideal é que seja. Tá. A melatonina é produzida na cessação do estímulo luminoso. Quer dizer, eu tenho essa determinação da secreção de produção da melatonina de forma genética. Olha, vai começar a secreção da melatonina aqui e vai começar o início do meu sono. Se eu ligar a luz, se eu ligar celular, se eu ligar computador, se eu começar a trabalhar, se eu começar a ver filme... A melatonina vai falar, escuta, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo produzida, mas você não está deixando que eu atue. Então, essa melatonina começa a ir um pouco mais para frente, tem dificuldade de iniciar o sono. Então, assim, eu preciso conduzir o meu sono de forma adequada. De novo, estimulação luminosa baixíssima. Né? Para alguns casos, para criança, por exemplo, às vezes a gente recomenda que se coloque uma luzinha de tomada, porque a criança, quando tem o despertar, especialmente quando ela está naquela transição de se desvincular da mãe, do pai e ir para a caminha dela, ela não pode ter o despertar e falar, ué, onde eu estou? Estou no breu. Outra coisa que eu também proscrevo, que eu digo, não faça isso, é embalar a criança, por exemplo, num ambiente, aí fala, vamos levar agora para o quarto. Leva lá para o quarto. Quando ela acorda, ela fala, ué, mas eu estava no colo da minha mãe. Cadê minha mãe? Então, essa luzinha dá para a criança, às vezes, essas pistas. Para o adulto, um ou outro ainda pede uma luz, mas tem que ser uma luz pequena, assim, uma luz, às vezes, de corredor, uma luz, especialmente, que tenha pouca, a gente consegue medir potência. Por lux. Então você tem que ter essa diminuição dessa potência mesmo. Sim. Então, há até estudos para isso, 8 watts, 6 watts, 10 watts, tem uma certa... não consenso na literatura, mas normalmente 8 watts para isso. Para criar uma leve penumbra. Para criar uma leve penumbra e fazer com que a pessoa embale. Outra, desligar celular, computador, tablet, pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul é extremamente estimulante. Se bem que eu estou olhando aqui, mostra aí, tá um modo... night shift aí, né? Sim, não aí, é tão forte. Aí, mas, por exemplo, a iluminação, pelo menos dos números, já entrou ali. A gente está num ambiente bem iluminado aqui também, né? Eu acho que se... Mas, agora sim, já baixou. Baixou, Isso já é algo recomendado. Eu preciso ler, tal, de alguma forma eu preciso mexer, então já coloque no modo night. Esse modo que você tira a luz azul e entra mais com a luz amarela. Entendi. A luz azul é extremamente estimulante para o nosso sistema nervoso central. Ainda assim, por exemplo, as crianças mexem com o celular e ainda mexem com conteúdos que são estimulantes. Sim. Então, hoje ficam vendo vídeos estimulantes e falam assim, vamos dormir. Não é possível. Mas então, deixa eu até pegar um gancho aqui que eu vi. Uma ZL Zariel colocou que houve ASMR. Você sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Sabe sim. Eu não sei, não. É aqueles vídeos que a Rafa assiste, que é o barulhinho de mexer nas coisas. Fazer assim. Entendi. Sabe? Sei.
E ela coloca também, ela coloca esses barulhinhos. Eu tenho aflição daquele barulho, mas ela gosta e ela fala que acaba Que é o barulho dormindo. de chuva. Não, Mas é eu de acho amassar, por exemplo, tem aquelas bolinhas de imã e faz aquele barulhinho quando mexe, sabe? Sim. Isso ajuda também? Ou um estímulo? É outra... Tem o estímulo visual da luz e o estímulo... Isso, sonoro. Sonoro. Essa é outra pergunta que eu devolvo a pergunta. E a literatura médica diz para devolver a pergunta. É bom para você? É bom para você? Se dorme, tudo bem. Se dorme, tudo bem. Tá ótimo. Há pessoas que acabam tendo uma hiperexcitabilidade por isso. Vou dar um exemplo curioso. Uma vez eu fiz um artigo que eu mandei para a revista, que a gente acaba escrevendo, da Associação Brasileira do Sono. Tá. É um artigo desses assim de revista, não é artigo científico. Certo. Para a população médica ler. E eu compilei os principais estudos que falavam sobre música e sono. Música faz bem? Que tipo de música? E tem um trabalho mostrando que, por exemplo, músicos não podem ouvir música à noite porque ele começa a perceber o arranjo, o violino que está... Você já não pode, né? Eu, por exemplo, me desconcentro com música. Eu queria mandar um abraço aqui, aproveitando esse gancho, para o nosso amigo Rodrigo Duprá, Dr. Duprá, que é músico também. Exato. Você também é músico, certo, Danilo? Sim, então você também não juntos. pode. Vocês tiveram uma... Existe ainda? Existe a Banda Roma? Existe a Banda Roma. Você toca ainda com ele? Eu vou te dar um spoiler. Vai ter esse ano, vai ter um encontro dos ex-integrantes da Banda Roma. Vocês estão convidados para ir lá para São Paulo. Legal. Ainda não tem data definida, mas o Rodrigo vai, eu vou estar lá. Um abraço aí. Vamos combinar. A gente vai sim, com certeza. A gente tocou por muito tempo e... Claro, né? Eu ainda toco, eu tenho um piano em casa e é claro que para gente que tem esse ouvido um pouco mais aguçado para música, uma música à noite para mim me atrapalha. Tá. Eu de fato fico ouvindo as notas, os acordes. Eu como toco muito de ouvido, eu como trabalhei muito com banda, a gente tem muito essa história de ouvir o que a pessoa está fazendo e vai lá no piano e repete. Então isso para mim atrapalha. E curioso, tem um artigo científico falando isso, né? Olha que então é isso. Para algumas pessoas isso pode ser prazeroso, isso a gente extrapola. Pode ser o barulho de amassar, pode ser um barulhinho de chuva, pode ser a música como um todo, podem ser ruídos, como a gente chama de ruído branco, né? Sim. Então, mas esse do ruído branco tem que, mas eles têm que ser bem baixinho? Tem que ser bem baixinho. É porque você não se estimula você acordar, né? É igual o despertador. De vez em quando, no final de semana, eu esqueço de tirar o despertador. Isso. Agora eu aprendi a mexer um pouco no celular e deixar os despertador de segunda a sexta. De segunda a sexta. E aí, cara, de sábado dá uma... Você relaxa um pouco mais. Você não tem... Eu não sei se isso existe mesmo, mas você se permite talvez descansar um pouco mais. Mas eu te falo, eu acordo às 6h30 da manhã. Lógico. Aos sábados e domingos eu acordo às 6h30 da manhã. O que muda eu não levanto. Eu continuo ali, talvez alguns minutos depois eu volto a ter um cochilo a mais, eu durmo um pouquinho a mais. Isso para a medicina do sono é bom, né? Porque você está respeitando o seu ritmo biológico, inclusive nos finais de semana. Tanto é que hoje existem uns estudos falando e chamando muito a atenção do chamado jet lag social. O jet lag é aquele que a gente vai para a Europa e muda de difuso. Jet lag social. Jet lag Conta aí pra gente o que é isso. Essa é a distinção dos horários de você dormir durante a semana e no final de semana você estende um pouquinho mais. Tá. E hoje eles fazem um cálculo de quanto que você está tendo de jet lag social do seu final de semana para os dias da semana. Sim. Isso também... Que atrapalha o seu sono e você acorda mais cansado. Exato. Mas isso eles estão estudando que também é maléfico para você ter problemas cardiovasculares, alteração de pressão, que é a pressão arterial, efetivamente por conta dessa mudança nos padrões. Então, lembra daquela premissa, né, de que a gente não repõe o sono perdido durante a semana. Olha, Exato. Gente, que gostoso aqui. Nós estamos há mais de 40 minutos já falando. Nem percebi passar tanto tempo assim. Verdade. Já tomei meu café, já ferrei o meu estômago. Também a adenosina. Você bloqueou a sua adenosina. Já bloqueei minha adenosina. E muita gente aqui com a gente hoje aqui.
A Elaine Freitas está com a gente aqui. A Camila Celeste está mandando um coraçãozinho aqui pro Danilo. A Rafinha, minha filha, está aqui com a gente. Minha mãe está com a gente aqui, sempre está aqui com a gente. Opa. O Lucas Ferreira colocou aqui, ó. Boa noite, sou o Lucas Ferreira de Interlagos. Olha, deve ser paciente seu, então, provavelmente. Já tive muita paralisia do sono. Sofri bastante, porém, nunca fiz tratamento, nem busquei médico. Parou do nada. Mas o que ocasionou essas coisas, Danilo? Primeiro, o que é paralisia do sono? Isso, boa. Paralisia do sono é quando você faz um despertar cortical, quer dizer, sua mente faz um despertar, mas isso é dessíncrono com os seus movimentos. Nossa. Ou seja, você acorda e não acorda ao mesmo tempo com os movimentos. Então você desperta e não consegue se mexer. Ô, louco. Isso chama paralisia do sono. E ele colocou aqui embaixo, agora que eu li, ó, que o pai dele também teve. Isso tem uma carga genética, então você pode perguntar, alguém na família normalmente tem isso, e o principal desencadeante é privação de sono e estresse. Caramba, aí. Então, se ele passou Lucas, estresse, cara. Tá louco. Toma um uísque e vai dormir. Desculpa, gente. Não segue eu, não. O álcool é bom? Então, o álcool não é bom. Não é bom. Ele tem uma falsa ideia de relaxamento. O problema do relaxamento do álcool é o relaxamento muscular. Sim. Porque aí bloqueia a Ronca via aérea. muito mais. Aí você ronca mais e tem mais apneia do sono. Isso é verdade. Ronca mesmo. Um amigo te falou, né? Um amigo me falou. Eu tenho um amigo que ronca muito depois que bebe. E ronca bastante, caramba, mas bebe também. A Indiane Alves mandando um oi, boa noite pra gente. Nilson Cusatz, Dona Ana Cusatz mandando um beijo pra você. Participando aqui pela primeira vez. Foi para minha mãe, aniversário da dela Ana ontem. Parabéns, dona Ana. A Júlia, minha sogra, está aqui. Opa. Sempre está aqui presente com a gente. Um excelente tema abordado. A Marli. O Zé Zariel colocou a perguntinha, ele colocou uma outra coisa aqui embaixo. Ó, doutor, tem uma dúvida. Quando eu durmo de dia por muito tempo, coisa de 5 horas, caramba, porra, você consegue dormir 5 horas à tarde, eu acabo acordando com muita dor de cabeça. Isso é... Dormir fora do horário, né? Mudou a rotina. Exatamente. Mudou a rotina, cara. Exatamente. Não é recomendado que seja feito isso. Eu não sei se ele é um trabalhador de turno. Às vezes não sei. Mas não é recomendado que seja feita essa prática. Você acaba modificando a parte hormonal nesse sentido e ainda você está com pico de cortisol. Se você dormir à tarde, você estimula a melatonina? Não. A melatonina ela tem um ritmo de produção para que você tenha esse encadeamento do ciclo sono-vigília, né, do teu ritmo biológico. Então, a melatonina vai ser produzida à noite de qualquer forma. Tá. Agora, quando a gente dorme de manhã, a gente tem muito estímulo de assim, ainda está mais quente, então a temperatura está mais quente, a temperatura nossa corporal também fica mais quente. Tanto isso é uma curiosidade. O descenso da curva de temperatura é coincidente com o pico da melatonina. Né? Então a gente não dá aquele friozinho dá frio à noite. Você fala, nossa, agora está calor, daqui a pouco você está ali pegando uma cobertinha, cai 1 grau às vezes da tua temperatura corporal. Caramba, 1 grau, bastante. Então isso você não tem esse encadeamento enquanto você faz esse sono de manhã ali ou à tarde. Muito tempo de sono também depõe contra o seu sono noturno. Então isso é muito ruim. Não é recomendado que seja feita essa prática, porque você vai atrapalhar o teu sono da noite. Aí, Zé, não dá para dormir à tarde, cara. Fica acordado, vai fazer alguma coisa, pô. É isso aí. A Gal tá aqui com a gente, dando boa noite. A Liane Freitas também. Eu tomo alprazolam. Vixe, Maria, pera um pouquinho. Nossa, ela toma de tudo. Ela toma uma farmácia aqui, hein, Elaine? Toma alprazolam, Danilo, Donarém e Zolfest. Eu não sei nem o que são essas coisas aqui. E não dorme. Por isso, você toma muita coisa. Então, nós estamos falando de um uso de um benzodiazepínico, que é o alprazolam. Que é o frontal, né? É o frontal. Frontal. A gente está falando do Donarém, que é a trazodona, que é uma medicação hoje que ajuda a induzir. Exato. Mas tanto mal. Exato. Na verdade, é um antidepressivo, mas que nas doses de 50 e 100 miligramas é uma dose indutora do sono.
E o Zolfest o Zolpidem. Exato. O Zolpidem, que é o indutor do sono. Que é o indutor do sono, que hoje a gente tem falado para que é melhor se evitar o quanto mais, né? Você poder evitar. Por quê? Porque ele tem os mesmos efeitos do benzodiazepínico, tolerância e dependência. Então você começa a tomar uma dose, precisa tomar uma dose maior. E chega uma hora que você está... E você está dependente da medicação. Caramba. Então ela entrou no mercado, todas essas drogas, as chamadas drogas Z, que é o Zolpidem, Exopiclona, Isopiclone, são os 3, entraram no mercado com a ideia de serem drogas hipnóticas, que vão ajudar só a induzir o sono, com a ideia de serem mais alfa-seletores ali dentro do sistema GABAérgico, enfim. Né? E aí essa ideia foi, olha, quando eu sou mais seletivo na ação, eu não torno essa pessoa dependente. Só que isso há 10, 15 anos atrás. Caramba. Com a utilização em larga escala dessas medicações, nós percebemos que a ideia não era bem essa. As pessoas ficavam dependentes da medicação e agora existe uma corrente de se não prescrever mais essas medicações. E o alprazolam, que muita gente usa para também ajudar no sono, a gente, dentro da medicina do sono, tem bastante reticência em utilizar. Entendi. Precisa ver qual é a real indicação do alprazolam. Existem as indicações formais de um benzodiazepínico. Curioso, assim, por exemplo, o benzodiazepínico para a parte respiratória é ruim. Você tem um miorrelaxamento e ronca mais. Sim. Mas, por exemplo, para distúrbio do movimento, pessoas que têm aquele movimento periódico das pernas. O alprazolam é uma Funciona indicação. Vai muito bem. Outra, que é uma curiosidade, parassonia, que é o sonambulismo. Para algumas pessoas, você tenta fazer uma série de medidas, aí você vai lá e dá o clonazepam. Né? Que é o Rivotril? Que é o Rivotril. Aí você dá uma gotinha, pronto, dá uma melhorada. Olha, dá uma amenizada. Isso especialmente em criança que tem mais as parassonias. Sono é um mundo, hein, cara? Você fala com prazer de sono, Danilo, não é? Que legal, que ele dorme cara. bem. É que ele dorme bem. O Lucas está colocando aqui, Lucas, prazer te ver aqui. O Lucas era o meu diretor de TI do hospital que eu era diretor em São Paulo. Muito legal. Prazer. Ele é muito bom na TI. Só não fazia a minha internet funcionar. Mas do resto ele era bom. Muito bom. E a Letícia Andrade mandando uma boa noite pra gente aqui. E aí eu queria partir um pouco para as doenças, cara, pra gente falar rapidinho. Nós já estamos aqui 55 minutos, já a produção já me falou. Isso. Pra gente falar e terminar falando um pouquinho dos distúrbios, que são insônia, apneia. E quais são os outros problemas que você recebe no consultório e você faz de diagnóstico? Só para a gente citar aqui para o pessoal. Existem Danilo. vários distúrbios do sono. Eu gostei como que é que a gente falou ali? Parassonia. Parassonia, que é o sonâmbulo. É o sonambulismo. Isso é doença? É uma alteração, sim, do sono que muitas vezes se resolve na vida adulta. Certo. Dificilmente... Vai melhorando, né, teoricamente. Exato, melhora. Mas olha, melhora. eu vou contar não vou contar quem é, mas mais tarde eu falo. Eu tinha um amigo, a gente morava numa república no Cursinho em São Paulo. Tá. Isso no final dos anos 90. E, cara, eu tinha um amigo sonâmbulo, o cara que morava comigo era sonâmbulo. Eu tinha medo, cara. Eu já peguei ele várias vezes andando na sala. Ele sentava e ficava me olhando. Aí ele voltava a dormir. Um dia eu peguei ele na janela, cara. Então, esse é o grande Caraca, problema. esse cara Mas vai o pular. perigo, E você sabe que uma das maiores recomendações quando se estuda sonambulismo É travar. safety first. Safety first, né? Você colocar ali janelas com grade, trinco, cadeado. Caramba. Porque as pessoas Mas a muitas vezes pergunta podem... que não quer calar, pode acordar um sonâmbulo? Então, pode. Viu? Pode. Ninguém vai morrer. Não vai, não. É o mesmo que o leite com manga. Viu? Pode acordar. Que são os mitos. Sim. Pode. É que a pessoa pode acordar assustada. Tá. Então você pode embalar a Conduzir, pessoa, conduzir para que ela vá para o leito dela, deita, volte. acabou. Exato. Ela tem um despertar, muitas vezes chamado despertar confusional, que é uma parassonia também. Sim. O despertar confusional. Então ela está atrelada. Sonambulismo, terror noturno e despertar confusional. São entidades patológicas dentro do capítulo parassonia. Terror noturno da criança, acordar chorando. Acordar chorando, grita, né? Mas não sai da cama. Quando sai da cama, é sonambulismo. Tá, né? Então você tem as distinções aí. E a insônia? A insônia hoje perfaz pela Organização Mundial da Saúde aproximadamente 30% da população mundial do mundo com insônia.
Eu não faço parte, não. Não, mentira. Hoje eu acordei 3 da manhã. Mas voltei a dormir depois. Que bom, que bom. Só porque você falou que dorme bem. Você estava ansioso para essa entrevista de hoje. Então, Luiz, a insônia hoje é uma doença altamente prevalente. O que é insônia, Danilo? Sem querer te cortar, desculpe. Insônia é a dificuldade que a gente tem de iniciar o sono, manter o sono ou despertar de forma precoce. Perfeito. Por mais de 3 meses. Tá. Olha o destaque do mais de 3 meses. Porque é normal você, às vezes... Está estressado, tá tem uma prova. Pontual, então, hoje a literatura traz para a gente que até 3 meses é tolerável. A gente tolera. Talvez o tratamento para esses indivíduos seja só uma condição ali de melhorar a qualidade do sono, fazer ali uma terapia cognitivo-comportamental, auxiliar nesse processo inicial, sem necessidade de medicamento e esperar esse hábito ruim passar, né? Tá. Uma mudança de emprego, uma mudança de cidade. Acima de 3 meses já entra no capítulo insônia crônica. Tá. Aí sim a gente começa a avaliar quais são os fatores precipitantes, perpetuantes, e isso faz com que a gente comece a entender. Será que você já tem o predisponente? A gente fala que são as regras dos 3 P's. Dos 3 P's. Então, você tem a ideia lá do fator predisponente. Olha, geneticamente a minha mãe já foi assim, o meu pai. Então, você já tem um fator predisponente. Depois você tem os fatores precipitantes para isso. Uma morte na família, uma mudança de emprego, né? Às vezes você ser cortado do teu emprego. Sim. O estresse do dia a dia. Exato. Em si. E o grande problema, que é o maior desafio da medicina do sono, são os fatores perpetuantes, que é aquela ruminação de pensamento, a pessoa ficar ali rememorando aqueles problemas o tempo todo. Sim. Então você muitas vezes precisa de terapia para isso. É o que a gente chama que o cara não desliga. O cara não consegue desligar para descansar à noite. E ele rememora isso o tempo todo. Tá. Né? Parece um estresse pós-traumático, que você revive aquilo o tempo todo. E isso, de certa forma, precisa de um auxílio bem importante, né? Tanto da medicina do sono, quanto, por exemplo, dos nossos colegas psicólogos, que fazem uma terapia chamada TCC. Não é trabalho de conclusão de curso, não. Terapia cognitivo-comportamental, para que a gente possa fazer nessa amplitude tratamento medicamentoso mais TCC, que essa pessoa se trate. Insônia é isso. E a apneia do sono, você tem, basicamente, as pessoas que respiram de forma inadequada na via aérea superior a algum tipo de estreitamento, seja no nariz, seja na garganta, que é a chamada faringe. Tá. Né? A faringe ainda é dividida em uma região aqui mais superior, chamada de rinofaringe ou nasofaringe, aqui mais baixo que é a orofaringe, mais baixo que é a hipofaringe. Tá. Então, o otorrinolaringologista, o médico do sono, tem que avaliar estes segmentos para ver aonde está a área de trava do Luiz, aonde está a área de trava da Marissa. Olha. Né? Então, a gente precisa avaliar essa condição. E onde entra o ronco aí, nessa apneia do sono? Antes de você ter a apneia, você pode ter o chamado ronco primário, quando você é isento de alguma patologia apneia, ou o ronco se aponta do iceberg. Por trás dele, você tem algum grau de apneia. Olha seja isso. uma apneia leve, moderada ou acentuada. Tá. Então, essa é a ideia. Roncar não é normal. Quando eu tenho ronco, eu posso ter por trás a apneia obstrutiva do sono. E aí ele merece um acompanhamento, um diagnóstico mais pormenorizado. Quanto à apneia, eu faço bariátrica, então eu tenho muitos pacientes acima do peso. Exato. E eles vêm me procurar muito encaminhados no otorrino, muitas vezes. Para exato. cara, eu estou vindo para tratar a minha apneia, Exato. porque eu tive não sei quantos minutos na minha polissono. Você lembra quanto tempo eu fiquei? 10 segundos. Não era mais. Não, você tinha 90%... Eu tive, cara, eu acho que 200 apneias. Tá bom. Coisa de maluco, assim, pelo que eu vi. E a maior, acho que foi 90 segundos. Não sei se é muito ou se é pouco. Tá, é muito. É muito, então. Então, muita coisa. E eu recebo muito. Então, a obesidade gera essa apneia por uma obstrução por esse coxinho gorduroso. Exatamente. Existe a deposição de gordura na região do pescoço e na língua também. A gente engorda também na região da língua. E a língua cai. A língua cai e obstrui via aérea superior. Que coisa de maluco. E a gente pode destacar, por exemplo, aumento das amígdalas.
aí é muito do Sim. otorrino. Né? Alterações esqueléticas, pessoas com o queixo para trás, a maxila para trás. Então, aí a gente precisa dos nossos amigos bucomaxilos para avaliarem, os dentistas, né? Para avaliarem. Muitas vezes você tem as alterações, o palato duro ogival, de novo, a mandíbula para trás. Aí você precisa do dentista, às vezes, para intervir e confeccionar um aparelho. Uma placa para poder reposicionar Isso, ou fazer até uma cirurgia e tudo mais. Exatamente. Usa o CPAP mesmo, né? Exato, que usa, né? exato. Você tem uma gama de possibilidades para tratamento. A gente destaca... Já entrando no tratamento aí da Isso. apneia do sono ou nos distúrbios em si. Da apneia em si, Da apneia a em gente tem si- tratamento clínico? Sim, tem tratamento clínico. Inicialmente você trata refluxo, se houver Sim. refluxo. O refluxo pode estar atrelado à apneia do sono. Você trata uma rinite, o paciente respirando melhor pelo nariz, respira menos pela boca, tem menos ronco e tem menos apneia. O tratamento clínico pode ser posicional. Há pessoas que pioram muito de barriga para cima, então você já começa a tratar de forma posicional. Tá. Esse é o tratamento clínico inicial. Mas o tratamento cirúrgico também é importante para você, nas 3 posições, você ter algum ponto obstrutivo e você intervir de forma cirúrgica. Exato, exatamente Quais isso. são as principais cirurgias que você Então, faz? Só a pra- cirurgia que a gente faz são as cirurgias de faringoplastias. A gente remove as amígdalas e reposiciona essa musculatura que está em excesso ali, ocluindo via aérea. Caramba. Né? Então, hoje existem inúmeras Você tem uma técnica técnicas. sua, não tem? Na verdade, não é minha. É que assim, nós Ele tá fomos sendo humilde lá na- aqui, hein, pessoal? Nós fomos lá na Unifesp, um dos poucos grupos que começou a cunhar essa técnica. Porque a cirurgia antiga de ronco é aquela mutilante. Exatamente. Não Que se faz mais, Não né, se faz Danilo? mais, chamada úvulo-palatofaringoplastia. Isso. Arranca um buraco, pessoal. Exato. O que Horrível, se tinha né? de conceito, Luiz, é assim: você tem uma redundância de tecido, você tem excesso de tecido, você vai lá e arranca. e tira. Hoje não. Hoje não existe mais essa ressecção de tecidos. Existe mais um reposicionamento tecidual. Tá. O que favorece com que esse paciente melhore e tenha menos efeito colateral. E um pós-operatório um pouco melhor, Um pós-operatório um pouco melhor. Essa semana a gente operou um caso, os residentes estavam comigo e falaram: nossa, ele vai ter muita dor, vamos nos armar disso. Ele foi no pós-operatório, doutor, zero dor. Zero dor. Olha, Né? maravilha. Então, Cara, que legal. hoje a gente tem técnicas que, claro que é muito individual também, Lógico. mas hoje as técnicas são menos ressectivas, são mais de reposicionamento tecidual, o que favorece que esses indivíduos tenham menos efeitos colaterais, inclusive menos dor. Entendi. Né? Então, basicamente, existem as cirurgias de base de língua, eventualmente aqueles tecidos volumosos na região mais baixa. Sim. Semana que vem eu tenho uma para fazer. Mas sempre tira a campainha. Nem sempre. sempre? Antigamente era uma premissa você tirar a úvula. Tá. Né? Hoje em dia você resseca a úvula, pouca coisa, em raros casos. Né? Aquele que você fala efetivamente, a úvula é muito grande, então vale a pena você tirar um pouquinho ali do excesso. Às vezes tem paciente que fala que sente alguma coisa na base da língua. Você vai ver, é a úvula que demaciou. Então, de repetitivos traumas noturnos, disso ficar vibrando à noite, e cria um edema. Eu acordo com líquido. isso, sabia? Então. De vez em quando eu acordo parece que está fechado. É. E aí a sensação que eu tenho é que a úvula está gigantesca. Isso E pode ela estar tá, acontecendo. parece. Então, isso pode estar acontecendo. A grande questão é que só tirar a úvula pode não resolver nada. Não resolver nada. Vai melhorar para você, mas a doença continua aí. Continua. Então, a ideia é te diagnosticar, olhar com polissonografia e aí, mediante a isso, dizer, olha, você tem uma alteração de úvula e de parede lateral da faringe. Então, você vai fazer uma cirurgia e também eu aproveito e reduzo só o edema, não tiro a tua úvula. Tá. Né? Mas eu só tiro aquele edema. E os pacientes, às vezes, acordam dizendo, nossa, Já era melhorei. isso, já melhorei. Essa sensação que eu tinha de corpo estranho já resolveu. Caramba, que legal, pessoal. Que assunto grande. Acho que daria para ficar aqui mais horas falando. E eu tenho uma pergunta aqui que a Indiane colocou aqui, ó. Doutor, quais seriam as causas de sono em excesso? Então. Aí é o contrário da insônia, né? Exato. As principais, né, que a gente destaca são as alterações neurológicas, como a gente já falou. Tá. As principais dentro dos distúrbios neurológicos, hipersonia idiopática e narcolepsia. Precisa de uma investigação mais detalhada. Mas a gente tem que destacar também que uma depressão, por exemplo, pode abrir com sonolência excessiva diurna. Né? Então, avaliar essas condições de neurotransmissores é fundamental. Você pode estar tendo, às vezes, então, início de alterações do sono, isso se reflete em sonolência. Legal. Eu tenho que destacar também parte metabólica.
né? Eu já tive no consultório, eu lembro muito bem, há muito tempo atrás, um ambulatório lá da Unifesp nosso, que eu já faço há bastante tempo com um grupo maravilhoso lá da Unifesp. A gente pegou uma paciente reclamando que estava com bastante sonolência. Na verdade, ela estava num franco hipotireoidismo. Olha, né? Aí. Então, você olha fácil, lá... tratamento lógico, fácil. É lógico. Deficiência de vitamina também, vitaminas, né? no geral, isso. Então, você faz as dosagens metabólicas, aquelas que a gente está habituado a fazer, Sim. e você eventualmente encontra alguma alteração metabólica. Nossa, então, que gostoso. Basicamente é isso. Pessoal, muito bom, muito bom. Má, tem uma pergunta final aí pro Danilo? Onde Qual é o meu diagnóstico? Não, mas não, já falaremos isso. A minha consulta já está marcada, aliás. Por sinal, a Marisa já marcou uma consulta com o Dr. Danilo. Leozinho, coloca aí, agora é a hora do merchan do Dr. Danilo aqui. Danilo, aonde que as pessoas podem te encontrar? Quais são os telefones do seu consultório, seu Instagram, por favor. Tá lá, ó, Danilo... Isso. Danilo Esguilar. Isso. Dr.danilo.esguilar. A visão tá boa, pelo menos. Não, a visão é ótima. Eu não estou enxergando daqui. Ótimo. Mas de perto, né? De perto? Cara, eu tô com uma mania... meu óculos aqui, ó. Eu tô com uma mania de pegar agora um texto e fazer assim. E querer ampliar. Porque aqui no iPad, eu vou ler, eu vou e eu resolvo. Agora no papel não tem jeito. Aí eu vou esticando. Exato. Mas é isso. Então, via Instagram, as pessoas conseguem me localizar. Lá no meu Instagram, na página inicial, já tem o endereço. Quando você clica lá em contato, já aparece o celular. Legal. Então, as pessoas, assim que precisarem, claro, me acionem. Eu estou à disposição. Para a gente terminar, Danilo, foi muito boa a conversa, adorei. Quando a pessoa fala assim, caramba, eu preciso procurar o Dr. Danilo porque meu sono não está legal. Então, basicamente, quando as coisas não andam de forma adequada, como eu gostaria que andassem. Eu estou percebendo que eu estou explodindo. Uma noite mal dormida, não preciso te procurar. Não, uma noite mal dormida, não. Mas eu estou percebendo que eu estou, vamos dizer, explodindo mais com o meu filho. Eu estou mais irritado no meu trabalho. Eu estou sem vontade de fazer as coisas. Então, assim, é sinal que as coisas não andam bem. Ou então as pessoas estão olhando e falando, olha, você não está dormindo bem. Eu vejo você se agita. O seu parceiro, né? O seu parceiro. O relato do parceiro de quarto é muito importante. Tanto que, às vezes, o paciente entra no consultório e fala assim, ela pode entrar? Eu digo, deve. Deve. Porque ela vai falar mais do que você. Isso aconteceu comigo. Então, isso é muito importante. Sim, né? O relato de alguém que está vendo é muito legal e importante. E eu digo legal no sentido de que, assim, a pessoa está preocupada com você. Lógico. É por isso que é seu parceiro. Ele está ali para poder te ajudar. Essa é uma forma... Não foi no médico para te fuder. Vou lá te ferrar. Vou falar tudo. Exato. Eu falo que isso é uma forma de amar, né? Com certeza. É uma forma de cuidar, de você querer a pessoa bem. Então, quando a pessoa está do lado, às vezes dá até uma intriguinha. Você está falando muito, hein? Sim. Eu digo, olha... Desculpe, eu gostaria de ouvi-la ou ouvi-lo, porque este relato favorece com que a gente conduza de forma mais adequada o diagnóstico e, obviamente, o tratamento. Acabou de chegar uma pergunta aqui que eu achei super interessante. O Felipe Albuquerque, um grande amigo aqui, médico também, diretor do hospital aqui da Apivida de Mogi das Cruzes. Boa noite, Felipe. Ele colocou aqui, parabéns pela discussão. Além da importância da rotina, na literatura, tem algum horário ideal para dormir? Não. É assim, você tem aquela média populacional que nós falamos. O tempo em torno de 8 horas. 7, 8 horas, mas depende muito. Há os chamados curto-dormidores e longo-dormidores, né? Uns que requerem menos. É mais raro, né? Nós estamos falando de uma curva de Gauss ali, em torno de 2,5. São as pontas. Agora, horário para dormir, Danilo? Na verdade, assim, é aquele horário que você começa a querer realmente repousar, relaxar, aí você diz, e como que eu sei? De novo, num final de semana, nas férias. É o seu dia a dia. No seu dia a dia. Excelente. Né? Aí, Felipe, tem que... 10 horas tá bom para você. Pode dormir às 10 horas já. É isso aí. Danilo, não tem como te agradecer, cara. Que assunto leve, que assunto gostoso. A gente vê, né, Marca, tem prazer em falar de sono. Obrigado. Pessoal, tem que procurar o Danilo. Vocês que dormem mal. Eu não durmo mal, durmo bem, ronco pra caralho. Uso CPAP. Eu uso CPAP. Me adaptei com o CPAP. Me adaptei muito bem. Excelente. Eu fui procurar
um colega em Mogi. Eu fui tentar marcar consulta com você, mas falei, puta, Por em São livre Paulo. pressão. Livre espontânea entendeu? pressão. até Ela lembro entrou disso. na consulta. Exato. Eu acho que nós fomos atrás e falei, puta, ir para São Paulo, não vou ter tempo. Procurei um colega aqui em Mogi. Que bom. Me ajudou bastante. Hoje durmo super bem. Antes eu dormia bem sem CPAP, mas pelo menos com CPAP agora eu não ronco. Tirando o dia que eu bebo um pouco a mais, eu ponho o CPAP na testa. Aí o barulho do CPAP atrapalha a dormir também. Tá bom. Mas entendi. aí não tem problema. No geral, você está usando bem. No geral, eu tô Tá usando no nariz. Não, ele pego se o gráfico, bem. eu recebo Ele o gráfico adaptou no bem. celular, que é Exato. super interessante. Isso é muito legal Isso, mesmo. cara, eu relaxo bem e durmo de uma forma satisfatória. Sem a apneia. Ótimo. Isso Sem é a muito apneia. Eu acho que esse é um problema crônico, né? Isso. E muito obrigado, cara. Queria que agradeço. muito agradecer aqui pela sua agenda, que eu sei que é difícil, você tem bastante paciente aí, você faz um trabalho maravilhoso. Obrigado. Quem precisar procurar o Dr. Danilo para dormir bem, tá, pessoal? Ele é um excelente, um dos caras mais top da cidade de São Paulo, quiçá do Brasil, talvez, né, Danilão? Eu chego lá. Vai chegar, já chegou já. Já chegou. E na Obrigado. próxima, vamos tentar trazer você e o Rodrigo Duprá. Seria pra gente ótimo. falar de nariz, a cirurgia sim. plástica, tratar como o tratamento cirúrgico dessas reposições no nariz, que aproveita não só a parte estética, mas tem a parte funcional também, é né, Danilo? Muito importante. Excelente. A gente precisa pensar sempre no nariz. A gente diz que, né, a via aérea começa pelo nariz. Sim. A gente falou tanto da garganta, mas você tem que ter uma respiração nasal adequada. Isso verdade. é uma premissa. Muito obrigado, viu, Danilo? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Chega de perguntas? Chega. Obrigado, Mar, por ter participado. Foi de última hora aí, mas para contar um pouco das Pressão, histórias, livre né? espontânea pressão. Sem dúvida. Muito obrigado. Danilo, semana que vem, quero você assistindo a gente. Semana que vem a gente vai ter mais Café com Mais Saúde. A gente vai ter outros assuntos importantes. E, pessoal, muito obrigado. Uma excelente noite de quinta-feira. E agora vamos comer uma pizza, tomar um chopinho, porque ninguém é de ferro, né? Obrigado, bom. pessoal. Beijo em todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.